Olá pessoal, aula 3 de Introdução à Informática, ou Informática Básica. E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar dois conceitos importantes. O primeiro é o conceito de barramento e o segundo conceito é o conceito de processador. E a gente vai encerrar a aula falando também sobre os componentes de um processador. Então, relembrando aqui o nosso esquema, do sistema computacional, que é composto por 3 componentes. Nós temos o processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Bom, esses componentes, eles não existem sozinhos, Eles não são componentes que a gente chama na literatura de estanques, eles são componentes que eles se interligam. Na aula passada, se você se lembrar, o professor falou que o processador tem que usar determinadas memórias para ser rápido e fazer operações matemáticas. Então, o processador é natural, que o processador se comunique com a memória. É natural que o processador se comunique com os dispositivos de entrada e saída para mostrar os resultados. Então, interligando esses 3 componentes, nós temos o chamado barramentos. Barramentos são fios onde trafegam dados e endereços. Então, nós podemos falar de barramento de dados e barramentos de endereço. Sem querer entrar muito no conceito técnico, o barramento ele interliga os diversos componentes de um sistema computacional. Ele faz com que o sistema computacional se ligue, que ele tenha um ligamento ali e possam trafegar dados e endereços entre eles, que é o que é necessário para que eles possam fazer seu papel e desempenhem seu papel com qualidade. Dúvida até aí? Bom, então depois de falar rapidamente sobre barramento, que não é o nosso interesse aqui ficar entrando muito no assunto, a gente vai falar que você já deve ter ouvido falar que o seu sistema operacional é de 32 bits, ou o sistema operacional é de 64 bits. O que quer dizer isso? A quantidade de informação que trafega naquele barramento é feito por 32 bits por vez ou feito por 64 bits por vez. Essa é a grande diferença do sistema operacional, se de 32 bits ou de 64 bits. Então, essa terminologia tem a ver com o seu tipo de sistema operacional, como ele consegue trabalhar, como o teu processador consegue trabalhar conversando com a memória e com os demais 6 componentes. Ou ele manda 32 bits por vez, ou ele manda 64 bits por vez. Uma importante observação aqui, que você tem que ter na tua cabeça, é a seguinte: se você tem 64 bits, isso te dá mais poder do que 32 bits. A razão por isso é óbvia, que quando eu tenho 32 bits, eu consigo endereçar, quando eu tenho 64 bits, eu consigo endereçar uma quantidade maior de informações de memória. Sem querer entrar muito no termo técnico, se você observar com 32 bits, eu consigo endereçar uma memória de no máximo 4 GB. Agora, se eu tiver 64 bits, eu consigo endereçar mais de 18 bilhões de memórias. Então, um sistema com 64 bits, ele é muito mais poderoso em termos de endereçamento do que um sistema de 32 bits. Tudo bem? Então, eu posso dizer que softwares que são feitos para sistema operacional de 32 bits não rodam em sistema operacional de 64 bits. Mas softwares que são feitos para um sistema operacional de 64 bits, ele roda tanto em 64 bits como em 32 bits. Tudo bem? Então, eu espero ter sido bem rápido, bem sucinto, mas eu espero ter falado aquilo que é importante para você na sua vida profissional. Agora, se tiver alguma dúvida, você me manda um e-mail, tá bom? Dúvida até aí? Seguindo. Bom, o conceito principal da aula de hoje é o conceito de processador. E o que é o processador? O professor havia falado para você que o computador eletrônico digital é uma máquina matemática. Ou seja, tudo que você vê de belo e de lindo, tudo que você consegue fazer com o computador, ali embaixo daquele software, por exemplo, o WhatsApp, tem uma programação e aquela programação vai gerar uma sequência de zeros e uns. Então, o processador é o cara que faz operações matemáticas para que você consiga mandar, por exemplo, uma mensagem sua para um amigo,
ou sua para o seu pai. O processador também faz toda uma série de operações aritméticas e operações lógicas que vai fazer com que o seu pai mande uma mensagem para você ou que o seu amigo mande uma mensagem para você e você a receba. Então, o computador, por ser uma máquina matemática, ela tem que ter uma área necessariamente para fazer operações matemáticas. E essa área é chamada de processador. O processador ele é tão esperto que ele me obriga a ter um sistema operacional vários tipos de memória. A gente viu na aula passada que nós temos 4 tipos de memórias principais. Por quê? Porque ele é tão rápido que ele precisa ter uma memória rapidona, outra memória um pouco mais lenta, uma memória um pouquinho mais lenta e uma memória muito lenta. Então, o processador, ele é o componente do sistema operacional mais importante. Além de fazer operações lógicas e aritméticas, a gente vai ver na aula de hoje que ele faz operação de controle, que é uma operação de gerenciamento de todos os elementos do sistema computacional. Dúvida até aí? Então, vamos lá. O que é um sistema, né? A noção de sistema, né? Quando você tem uma coisa muito complexa, você costuma dividir aquela área muito complexa, aquele assunto muito complexo, em pedaços e chamar aquilo de sistema. A biologia faz muito isso, né? Sistema respiratório, ele é formado pelos pulmões, pelos brânquios, pelos alvéolos, enfim, por todos aqueles componentes que formam o sistema respiratório. Já o sistema digestivo, né? No sistema digestivo ou digestório, você tem lá o intestino, o esôfago, o fígado e etc., que compõem o sistema digestório. Por quê? Porque o sistema digestivo é tão complexo que, se eu for estudar tudo de uma vez só, você acaba não conseguindo pegar todos os detalhes daquele assunto. E a mesma coisa é um sistema computacional. O sistema computacional ele é composto por processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Então, o que o processador faz, né? O processador faz contas. Ele faz, além de operações aritméticas e lógicas, ele faz também operações de controle. Agora, uma outra pergunta interessante é quando você vai comprar o seu computador, você vê lá uma medida chamada frequência. Né? E o que é uma frequência? Né? A frequência é uma definição física, né? uma medida física, que diz o seguinte: 1 Hz, né? Eu consigo fazer quantas operações por segundo? Então, se você tem 1 Hz, você consegue fazer 1 milhão de operações por segundo. E um computador, ele trabalha em Hertz. Ele consegue fazer operações matemáticas. A quantidade de operações que ele consegue fazer por segundo é denominada Hertz. 1 GHz é 1 milhão de operações por segundo, desculpe. Então, a frequência é a quantidade de operações que o computador consegue fazer por segundo. Então, 1 GHz seria 1 milhão de operações por segundo. Tudo bem? Bom, prosseguindo aqui no assunto processador, os processadores são chamados de CPU, Central Processing Unit, ou UCP em português, Unidade Central de Processamento. Bom, a principal unidade, eu vou passar primeiro para a unidade aritmética e lógica, depois eu vou voltar para a unidade de controle. Então, a principal função de um computador é realizar operações matemáticas. O professor falou isso para você. Então, existe um pedaço do processador que se chama unidade aritmética e lógica, ou unidade lógica e aritmética. A sigla pode ser UAL ou ULA, de acordo com o que você fale, que ele é responsável por realizar processamentos, por transformar dado em informação. Lembrando da aula 1, dado é processamento de dados, gera informação. Todo esse processamento de dados é executado dentro da unidade lógica e aritmética, ou unidade aritmética e lógica. Então, é uma parte da CPU responsável por processar dados e informações. Já a outra parte é uma parte responsável pelo controle do sistema computacional. Mais uma vez,
né, a gente observa que o sistema computacional é complexo. Ele tem esses 3 componentes, mas esses 3 componentes são muito complexos. Então, a gente precisa de uma unidade de controle para coordenar os componentes do sistema computacional. Fazendo uma analogia, como eu fiz na primeira aula da Secretaria da Escola, né, onde você colocava o nome, a altura e o peso, e aí você gerava dado e informação, a unidade de controle, ela seria o diretor da escola. Ela é responsável por coordenar os componentes do sistema computacional. Por exemplo, você está trabalhando no computador, se você precisa imprimir, cabe à unidade de controle enviar os dados que você quer imprimir para a tua impressora, ou enviar a informação que você quer imprimir para a impressora e imprimir um documento. Se você quer salvar os seus dados ou informação em disco, cabe à unidade de controle salvar isso no disco que você tem na sua máquina, na pasta que você especificou. Tudo isso é feito pela unidade de controle. A unidade de controle coordena tanto a memória, como o próprio processador, como os dispositivos de entrada e saída. Ela sabe todos os dispositivos de entrada e saída que você tem, o mouse que você tem, qual o tipo de mouse que você tem. Né? Ela sabe que teu mouse é ótimo, ela sabe o que você usa na sua impressora, se ela é a laser, se ela é jato de tinta, ela sabe se você tem um laptop ou você tem um computador pessoal, personal computer, ela sabe tudo. Então a unidade de controle ela é muito inteligente e ela serve justamente para coordenar os sistemas computacionais. Eu espero que eu tenha sido claro, né? Tenha feito colocações claras para você. Estou tentando fazer isso da melhor maneira possível. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de CPU. O processador é um componente diminuto, é um componente pequeno, mas é um componente que possui dentro dele bastante informação. Tudo bem? Para encerrar a aula de hoje, eu preciso falar sobre a placa-mãe. Né? A placa-mãe ela é composta por circuitos, por placas, pelo processador, pela memória. Todos os componentes do sistema computacional são colocados dentro de uma placa-mãe. Né? Então, se você abrir um computador pessoal ou um notebook, você vai ver lá a placa-mãe contendo todos os componentes que estão ali dentro. Tudo bem? Ela fica dentro do gabinete para o computador pessoal ou fica dentro do laptop para os notebooks. Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa aula 3. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível, mas se eu não fui, você, por favor, entre em contato comigo. Até a próxima. Na aula 4, a gente continua esses conceitos. Tá bom? Forte abraço.